Um bom dia para você que acompanha o Esporte na Rede. Estamos de volta com mais uma edição do nosso programa para falar aí dos amistosos internacionais que aconteceram na última terça-feira e também da rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A rodada até que foi boa para o Dragão, que venceu, mas alguns resultados ainda não colocaram ele no G4. Um bom dia para você, Clara. Bom dia, Eli. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Já que nós falamos dos amistosos internacionais, vamos começar falando da seleção brasileira, que realizou seu último amistoso do ano, jogando contra a Áustria em Viena ontem à tarde. O Brasil venceu pelo placar de 2-1. E quem marcou um dos gols foi o novato, Roberto Firmino. Foi uma ótima forma de conhecê-lo, né? Exatamente, de cabeça, sozinho. Davi Luiz fez o primeiro, abriu o placar. Exatamente, Davi Luiz aí. E o Neymar não marcou nesse jogo? Não marcou. O Davi Luiz já é costume, né? De vez em quando está sempre marcando um golzinho pela seleção brasileira. No último amistoso da seleção no ano, o Brasil conseguiu uma vitória por 2-1 e Roberto Firmino se apresentou de fato para a torcida brasileira. Para o torcedor, que não conhecia esse alagoano de apenas 23 anos, o golaço marcado no triunfo por 2-1 sobre a Áustria, nesta terça-feira, no Ernst Happel Stadium, em Viena, o credenciou a ter novas oportunidades na renovada equipe nacional do técnico Dunga. Davi Luiz, de cabeça, marcou o outro. Dragovic, de pênalti, diminuiu a diferença, balançando pela primeira vez a rede do time canarinho desde a Copa do Mundo. E foi o primeiro gol que a seleção sofreu desde a Copa do Mundo, né? Mas também, né, foi uma ressaca dolorosa aí, né, engolir aqueles 7 gols levados na Copa do Mundo, né, 10 nos 2 últimos jogos da Copa do Mundo. 7 da Alemanha, né? E 3 da Holanda. Então, foi um bom jejum de levar gols aí da seleção. Se deu bem, né? Se deu bem a seleção brasileira nos últimos amistosos, até porque foram 5 amistosos e 5 vitórias. Né? Nos outros 4 jogos que a seleção brasileira enfrentou outras grandes equipes, enfrentando, por exemplo, a Argentina, a seleção sempre venceu e não mostrou tantas dificuldades igual mostrou nesse jogo. Talvez a Áustria tenha saído mais para cima e tenha feito com que o Brasil trabalhasse mais, o que não foi feito em outras partidas, nem mesmo contra a Argentina. E aí a gente vê o lance do pênalti, que o Oscar cavou o pênalti. Ele aproveitou que o Oscar deu o carrinho e se jogou. Não achei não. Achei que foi um pênalti mesmo e foi bem marcado. Não, mas ele aproveitou ali o carrinho do Oscar e meio que se jogou. Mas ali dentro da área o juiz vai dar. Às vezes tem alguns juízes que não dão, não. Mas ali estava evidente, né? Seria muito difícil ele não dar esse pênalti. Por mais que fosse um amistoso envolvendo Brasil e Áustria. E ali é o Diego Alves, que estava no gol da seleção brasileira, já que não tivemos jogadores que atuam no Brasil convocados para disputar esses amistosos, devido a toda a confusão envolvendo principalmente a equipe do São Paulo, que reclamou. E aí só jogadores que atuam no continente europeu. A Áustria empatou 1-1, mas Roberto Firmino mostrou o porquê de ter sido convocado pelo técnico Dunga. Daqui a pouco a gente vai ver o gol do Roberto Firmino, que nós estamos vendo o replay, mais uma vez do gol da Áustria, gol de pênalti do Dragovic, que empatou a partida pelo placar de 1-1. E aí nós vemos a jogada pelo meio do campo, que originou o golaço, o lançamento, o Felipe Luiz. E o Roberto Firmino bateu de fora da área. Bela maneira de se apresentar. Foi um jeito muito bom de ser conhecido pelos brasileiros, né? Sim. Um golaço desse, o Neymar, que estava mais à frente, nem viu quem que tinha chutado, nem pôde ver direito, né? Quando só viu o gol. E acertou um belo chute. E aí a cara do Dunga, né? De felicidade, né? Expressão de felicidade, por finalmente mostrar para os brasileiros por que ele convocou o Firmino, né? Verdade. E aí vem o detalhe, esse aí com a vitória por 2-1 nos amistosos realizados e nas partidas entre o Brasil depois da Copa do Mundo, né, envolvendo a seleção brasileira, melhor dizendo,
o Dunga, desde o seu retorno, não perdeu uma única partida sequer. Foram 5 jogos, se eu não estou enganado, com 5 vitórias. É isso aí. E apenas 1 gol sofrido. Tá bom. Tá bom, tá ótimo. É um início de trabalho. Início de trabalho, quase que não sai a palavra. Mas saiu a palavra início de trabalho. E agora a preparação é para as eliminatórias da Copa do Mundo de 2018 a ser realizada na Rússia. Até que já teve logo divulgada. E o Brasil só deve voltar a campo mesmo no ano que vem. E um dos prováveis amistosos no ano que vem do Brasil será a França em Paris. A Confederação Francesa já confirmou, né, que quer esse amistoso, já anunciou que vai ter esse amistoso, mas a Confederação Brasileira de Futebol ainda não confirmou se esse amistoso vai realmente acontecer. Por falar de amistosos, teve um amistoso amigável. Portugal e Argentina. E que surpreendeu com o resultado, né? Para quem esperava uma vitória da Argentina e gols de Cristiano Ronaldo e Messi, nenhum dos dois marcou. E quem venceu foi Portugal. Nenhum dos dois marcou. Eles jogaram só 45 minutos, né, de partida. E não foi um belo jogo de se ver, não, né? Foi um jogo mais sem graça. Acaso o atacante aqui é irmão do Guerreiro, do Paulo Guerreiro, que joga no Corinthians? Não sei. Eu pergunto pelo sobrenome, né? Rafael Guerreiro, de 20 anos, roubou a cena e garantiu a vitória dos portugueses. Isso aí. Pode ser, né? Ou pode ser só coincidência ter o mesmo sobrenome. É. Se jogar o mesmo futebol, vai saber. Mas E aí só jogaram 45 minutos, né? Cristiano Ronaldo e Messi. Para a torcida que foi para o estádio acompanhar e esperava um espetáculo à parte, né, dos dois, não foi o que aconteceu. Bom, ainda falando dos dois, que são os maiores nomes do futebol mundial na atualidade, Messi e Cristiano Ronaldo se falam no túnel, mas mostram frieza em campo. O aperto de mão e o sorriso de Cristiano Ronaldo e Messi no túnel de entrada antes da partida demonstravam um clima amistoso para o confronto entre Argentina e Portugal nesta terça-feira em Manchester. Porém, bastou os jogadores pisarem no gramado para que a relação mudasse completamente. Após os hinos nacionais, os dois melhores do mundo desviaram os olhares no cumprimento e foram indiferentes ao trocar as flâmulas das duas nações na partida que terminou com vitória lusa por 1-0 no estádio Old Trafford. Eu acho que isso é mais a pessoal da mídia mesmo querendo fazer intriga entre os dois, né? Não estou vendo nada demais. Acho que foi absolutamente normal e aí geralmente sempre o pessoal que tem essa mania de querer ver coisas onde não tem, né? Você não entrega a flâmula e não vai cumprimentar a arbitragem? É. Normal. Quiseram criar uma polêmica aí em cima do Cristiano Ronaldo e do eu Messi. acredito nisso, eu acho que Mas eles não foram muito felizes, não. Não foram muito felizes, até porque quando você está numa partida, por mais que seja amistosa, entre duas seleções, você cumprimenta o adversário, entrega a flâmula do seu país, no caso da sua seleção do seu país, e cumprimenta a arbitragem e sai. Exatamente. É algo normal de se acontecer. Não tem que ficar ali conversando. Vai conversar sobre o quê? Eu vou jogar, nós estamos aqui para jogar uma partida amistosa de futebol, não tem nada demais nisso aí. Bom, em relação a outros amistosos, nós tivemos Japão e Austrália. O Japão venceu por 2-1, a China empatou em 0-0 com Honduras, o Irã venceu a Coreia do Sul por 1-0, a Eslováquia venceu por 2-1 a Finlândia, a Colômbia venceu a Eslovênia por 1-0, a Sérvia venceu a Grécia por 2-0, a Bielorrússia venceu o México por 3-2, um grande jogo esse aqui. A Estônia venceu por 1-0 a Jordânia, a Romênia venceu por 2-0 a Dinamarca, a Ucrânia ficou em 0-0 com a Lituânia, a Rússia venceu por 2-1 a Hungria, a Itália venceu com um gol contra a Albânia por 1-0, Portugal venceu a Argentina por 1-0, Irlanda 4-1 nos Estados Unidos, Polônia e Suíça ficaram no 2-2, a Alemanha venceu com um gol de Toni Kroos a Espanha por 1-0, a França venceu com um gol de Varane, a equipe comandada pelo sueco Ibrahimovic. A Inglaterra venceu a Escócia por 3-1, o Uruguai ficou no 2-1 com o Chile, o Peru ficou no 2-1 com o Paraguai, a Bolívia venceu por 3-2 a Venezuela, isso aí nos amistosos internacionais realizados ontem.
Saindo dos amistosos internacionais, vamos à Série B do Campeonato Brasileiro, até porque tivemos a rodada completa na última terça-feira e os times goianos entraram em campo. Quem entrou primeiro em campo foi o Atlético, mas nós vamos falar do segundo time goiano, que mesmo rebaixado, começou dando trabalho para o Vasco da Gama, saindo na frente. Isso aí, a gente postou no Vila aqui ontem, né? A gente comentou, né, que a torcida do Flamengo, do Fluminense e de todos que são contra o Vasco estarão torcendo para o Vila Nova ontem. E aí alegrou esse pessoal todo aí quando o Vila abriu o placar. É, né? Com o Dimba. O Dimba fez a alegria, né, da torcida anti-Vasco. Tinha um torcedor colorado lá. Ao menos um. Esse é fiel, hein? Esse é fiel. Mesmo com o time rebaixado, foi lá. O Dimba abriu o placar aos 19 do primeiro tempo, mas, como todos sabem, o Vila Nova não teve forças nem para se manter na Série B. E o Vasco da Gama, jogando em São Januário e com o apoio da torcida, foi para cima e virou a partida. Carlos César empatou aos 37 do primeiro tempo, Douglas virou aos 12 do segundo tempo e John Clay aos 44 do segundo tempo. Saiu bem, né, o zagueirão? Mas depois deu mole, hein? Deu demais, foi uma falha da zaga. Deu mole demais, aí deu o corte, goleirão dançou. No drible de corpo ali do atacante do Carlos César para cima do zagueiro do Vila, até porque o outro zagueiro dormiu no ponto, literalmente. Aquela jogada ali já saiu do primeiro, dá chutão para frente, tô ganhando a partida mesmo. Às vezes o zagueiro precisa ser zagueiro, né, Clara? E aí o empate do Vasco da Gama com o Carlos César depois da falha da defesa vilanovense. Olha lá, vamos ver de novo o lance. Deu corte no primeiro. O outro veio na marcação, perdeu a bola. Rolou. Aí fez o drible ali, fraquinho o drible. Só o drible de corpo. E aí já estamos no segundo tempo, cruzamento para a área e o Douglas de cabeça desempatou e virou a partida para o Vasco da Gama, 2-1 para cima do Vila Nova. Daí para frente só deu o Vasco. Só e aí virou goleada, né? Quase. Daí para frente só deu o Vasco. Só não fez mais porque acabou o jogo. Exatamente. E porque não deu conta também. 2-1 para o Vasco da Gama. Teve mais um golzinho do Vasco aos 44. O terceiro gol do Vasco foi sair depois de 32 minutos. Depois de 32 minutos, o Vasco conseguiu fazer o terceiro gol para matar a partida. É muita coisa. Aí nós vamos ver o terceiro gol do Vasco da Gama. Mas esse zagueiro do Vila é fraco, hein? Pelo amor de Deus. 2 zagueiros não deram conta de tomar a bola. E acertou um belo chute aí o atacante vascaíno, o John Clay. Belo chute. Isso de fora da área, marcando o terceiro gol do Vasco da Gama. O Vila Nova, como já está rebaixado, não fazia diferença para ele ganhar ou perder o jogo. Vai disputar a terceira divisão do Campeonato Brasileiro, iria mesmo que ganhar essa partida. Mas para o Vasco, a partida rendeu 3 pontos, 62 pontos na tabela e a sua vaga já garantida na elite do futebol nacional para a temporada de 2015. Agora o Vasco da Gama enfrenta na próxima rodada, não vai ser jogo fácil não, o Vasco da Gama enfrenta o Icasa, que é outro time que luta aí para não cair, e o Vila Nova encara o ABC de Natal no Serra Dourada. O Atlético poderia ter feito mais, mas 1-0 foi o suficiente para fazer o dever de casa e vencer o Bragantino dentro do Serra Dourada. E o lançamento do Márcio foi brincadeira, hein? O lançamento do Márcio, Kaique avançou, cruzamento e o Diogo Campos só entrou para escorar. 1-0 para o Atlético Goianiense, que teve oportunidades de fazer mais, ampliar a vantagem aí para 2-0 ou até mais que isso, mas não conseguiu sair do 1-0. Mas um golzinho já foi o suficiente para uma vitória e 3 pontos do Dragão no estádio Serra Dourada, que teve pouco mais de 2.000 torcedores presentes. Público muito pequeno, né? Sim. E agora o Atlético viaja na próxima sexta-feira, na madrugada de sexta-feira,
para o Maranhão, onde enfrenta o Sampaio Corrêa no sábado. Lembrando que no primeiro turno o Sampaio Corrêa venceu o Atlético Goianiense jogando no Serra Dourada. Então chegou a hora de dar o troco. Porque uma vitória do Dragão lá faz com que o Atlético precise apenas da vitória na última rodada contra o Santa Cruz, que será no estádio Serra Dourada no dia 30 de novembro, se eu não estou enganado. E duas vitórias, tropeços. Duas vitórias e tropeço dos adversários. Só isso que o Atlético precisa. Sim. Só isso. O próximo adversário do Atlético é o Sampaio Corrêa no sábado, às 9 da noite. E o do Bragantino é o Paraná, também às 9 da noite. Lembrando que o jogo do Atlético é no Maranhão. E o Atlético tem um bicho bom, viu, Clara? Oi? O Atlético tem um bicho bom. Tem quem? Bicho, quando se falando da premiação. Da premiação do Atlético. É o bicho que será pagar os jogadores. Você tá falando de um jogador que é um Não. bicho bom, cada um tem seu dialeto. Não, mas quando você fala em relação ao futebol, bicho é a premiação que será paga. Mas eu tô falando que eu sei disso. Tá, perdão. É porque eu entendi que você não soubesse. Não, eu tô achando que você tá falando de outra coisa. Não. Simplesmente R$1,5 milhão caso suba para a Série A do Campeonato Brasileiro. E isso pode aumentar. Mas a informação é de que é R$1,5 milhão até o momento para o acesso. Só isso. É, muita grana, né? Só isso. Só tem que jogar bola. Eu queria um pouquinho. Tá, Hélio. Eu queria um não pouquinho. Interessa o que você quer, você não vem muito ao caso. Interessa sim. Não. Bom, vamos conferir os resultados da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Oeste venceu o Náutico por 2-0, o Icasa perdeu para o Paraná por 2-1, o Avaí venceu por 2-0 a Portuguesa, o Atlético venceu por 1-0 o Bragantino, a Ponte Preta venceu por 2-2 o América de Natal, o Vasco venceu o Vila Nova por 3-1, o Santa Cruz perdeu por 2-0 para o Sampaio Corrêa, a Luverdense perdeu de 2-1 para o América Mineiro, o Ceará perdeu por 1-0 e o Boa Esporte, que foi o resultado que prejudicou o Atlético, venceu o Joinville por 1-0. Vamos conferir a classificação da Série B após a 36ª rodada. O Joinville é o líder com 69 pontos, seguido da Ponte Preta com 68. O Vasco é o terceiro com 62, esses três já com vaga garantida na Série A do Campeonato Brasileiro. O Boa Esporte é o quarto colocado com 56 pontos, mesma pontuação de Atlético e Avaí, ganhando o número de vitórias, já que o Boa Esporte tem 17 e o Atlético Goianiense e o Avaí tem apenas 16 vitórias cada. Já lá na zona do rebaixamento, o América de Natal é o 17º com 40, o Icasa é o 18º com 39, Vila Nova e Portuguesa já rebaixados mantiveram as suas pontuações da rodada anterior com 29 e 25 pontos cada um. Isso é a Série B do Campeonato Brasileiro. Movimentadíssimo aí na reta final, né? Principalmente a parte de cima, a parte de baixo também. Tem suas movimentações, né? Até porque do quarto colocado até o 10º colocado, que é o Santa Cruz, ainda tem chance. Porque o Santa Cruz tem 4 pontos a menos que o Boa Esporte. E ainda existem 6 pontos em disputa. Só que o Santa Cruz tem confronto direto também. E isso complica. Deixa eu mandar um abraço, claro, ali pro Hugo Silva, que nos parabenizou ontem pelo programa de ontem. Né? Diz que está sentindo falta do Léo, mas calma aí, Hugo. O Léo volta em breve. Só aguarde, mas muito obrigado pela sua participação e pela sua companhia. Bom, ontem a gente falou do Weidman, o UFC. Quem disse que não, né? O UFC também tem, né? Cada um fã de lutadores. O Weidman, fã da Honda. É difícil não ser fã dos dois, né? Mas é interessante ver quando um fã é fã do outro, né? Exatamente. E aí os dois aproveitaram, né, que teve toda a coletiva do UFC, falando do calendário de 2015, estavam em Las Vegas, se encontraram e aproveitaram para jantar, fazer um lanche juntos. E aí ele trata a Honda como um amuleto da sorte, né? Diz que ela vai dar sorte para ele na luta, nas próximas lutas dele. Esperar para ver. Será? Será? Será?
produção interferindo no programa. Walter Torres, sobre Arenas de Verdão e Timão. Não tem nem comparação. Não tem nenhum tipo de comparação. Essa é a primeira frase da resposta de Walter Torres sobre qual arena é melhor, a do Palmeiras ou a do Corinthians. O dono da W Torre, empresa responsável pela transformação do antigo Palestra Itália em uma nova arena, enumera os pontos que o levam a essa conclusão. Ele diz ter a intenção de revolucionar o conceito de arenas no Brasil e ainda alfineta o Morumbi, casa do também rival São Paulo. O investimento de mais de 660 milhões de reais da empresa do executivo começará a ser oficialmente usado nesta quarta-feira às 10 da noite com a partida entre Palmeiras e Sport pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Qual estádio você acha mais bonito? O do Palmeiras, com certeza, né? Apelidaram o do Corinthians, se for de impressora? Impressora. Foi isso? É. Tem tudo Não, a ver. eu acho bem mais bonito mesmo, design bem mais trabalhado, né? Uma arquitetura bem mais Até o nome. criteriosa, né? Claro. Até o nome. Até o nome. Allianz Parque. É. E Allianz não é coisa fraca, não. Não é coisa pra pouca gente, não. Só Bayern de Munique. É, isso aí. Só o Bayern de Munique. É pouca coisa? Tá de brincadeira. Ele falou também em relação da arena com o programa Avante. O clube está ganhando muito, tem participação sem gastar nada. O custo de manutenção da arena é de 25 milhões de reais por ano. Eles têm 100% da receita com futebol e vão aumentar demais o número do sócio torcedor. Interatividade, quero fazer a cultura do americano de ter brincadeiras que antecedem o jogo, com quiz e interação. Ele quer fazer a mesma coisa daquele intervalo interativo que tem nas partidas do futebol americano. É, pode ser, né? Eu acredito que seja isso que ele esteja mencionando. Camarotes, são 174 no total e vendemos 166. Um é do Marcão. Um é de quem? Do Marcão. Quem é Marcão? O goleiro? Exatamente. Exatamente, do Marcão, o goleiro. E aí? Olha só, tem uma galera nos acompanhando aqui. O pessoal que está nos acompanhando aí pode mandar sua opinião, sugestão pelo WhatsApp 8322-6262. Participa, qual que é o Comenta aí, estádio qual que que é o vocês mais estádio mais gostam? bonito? É o do Palmeiras ou do Corinthians? É. Comenta aí. Enquanto isso, nós vamos seguindo o programa aqui, falando de esporte, falando do estádio do Palmeiras. Né? Um é do Marcos, o ex-goleiro do Palmeiras. Não, e outra coisa também interessante da Arena do Palmeiras, né? Tem Wi-Fi, segundo os dirigentes do Palmeiras, é para funcionar para todo mundo que estiver no estádio, né? Então, pode ser que não funcione, né? Porque tem várias promessas disso para várias coisas, vários órgãos públicos, né? A gente sabe, parques, às vezes prometem um Wi-Fi e não funcionam. Na Arena do Palmeiras, isso é prometido também. É promessa. A questão é ver se vai funcionar. É, né? Não, estão falando que aqui também, mas aqui funciona, Lucas. Que maldade. Aqui funciona. Aqui funciona. Aqui a gente está até respondendo o povo aí, ó, Exatamente. participando no WhatsApp. Olha a maldade, Lucas. É o Eike Tavares que estava participando com a gente aqui. Um abraço para você, Eike. Muito obrigado pela sua participação. Quem quiser participar, 8322-6262. Manda aí sua opinião, sugestão. E agora a gente fala do Goiás, que também vai jogar hoje, até porque tem rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Aí vem a questão da polêmica. Polêmica? Prefere torcida única ou dividida? É. Sonho com o moderno, eficiente e lógico é ter uma torcida porque às vezes 200 ou 300 visitantes requerem o mesmo número de seguranças. A ideia é de que no futuro o estádio seja aberto para todos, sem divisão, lado a lado com pessoas civilizadas. Quando separarmos as massas, elas perdem força. A ideia é vender as cadeiras, em vez de um cara comprar 200 ingressos para deixar vários torcedores juntos. Vamos separar um dia, será tudo aberto, como na Europa, sem barreiras. Eu acho que é o padrão que deveria ser, mas aqui no Brasil, até chegar esse critério de educação nos estádios, né, vai ser bem complicado, né? Se já separando as torcidas acontece tanta briga, até que eles pulam essas barreiras ou até fora do estádio, né, no fim da partida, acontece tanta briga, né? Eu acredito que
vai ser difícil até chegarmos nesse patamar da Europa aí, de manter o torcedor lado a lado, independente do time que está torcendo. Olha, independente do que está acontecendo, pelo menos o que a gente via no Campeonato Brasileiro em algumas partidas que são realizadas em estádios da Copa do Mundo, né, salvo exceção o clássico entre São Paulo e Corinthians, que houve briga entre os torcedores do próprio Corinthians, né, outros estádios que foram utilizados na Copa do Mundo, nós não vemos sendo noticiadas essas brigas, vemos as torcidas irem, fazerem parte, fazerem a festa, que a festa é bonita, é a festa que o torcedor faz. No momento que ele passa a brigar, aí já deixa de ser festa, aí passa a ser confusão, passa a ser balbúrdia, e não é o que a gente deixa de quer. ser torcedor, né? Porque Também. o esporte é mais para um entretenimento, para o lazer da população. E aí a pessoa vai para o estádio para brigar, atrapalha quem quer aquele momento de lazer de outras pessoas, né? Que tem que sair correndo. Então, assim, é bem complicado e bem feio também, né? E aqui no Brasil a gente ainda tem essa cultura de brigar dentro de estádios. Isso O é último verdade. caso que a gente acompanhou aconteceu dentro de campo, né? Na Série D, Na quarta Série divisão D do do Campeonato campeonato, Brasileiro. né? E se quem deveria ser o exemplo não faz, imagina o torcedor, né? Daqueles clubes. Vai seguir exemplo. Não tem como. Qual né? que é o exemplo? O exemplo é Um a briga? exemplo errado, né? Então, é Aí uma não coisa dá. que tem que se pensar, as pessoas que têm responsabilidade, que carregam o nome do clube, tem que ser exemplo sim e mostrar civilidade dentro do estádio. Concordo plenamente com você. Até porque isso faz com que o futebol ganhe. Claro. Faz com que o torcedor ganhe. Faz com que o jogador em campo se empenhe ainda mais. Se a gente fizesse uma comparação da média de público do futebol um tempo atrás e hoje em dia, o tanto que caiu. Eu acredito que as brigas dentro de estádios são o fator principal para essa queda brusca aí na média de torcedores. Eu não colocaria não só apenas esse fator. Não, ele é não um só, dos ele é o principais. principal. Ele é um dos principais, mas eu creio ainda que o principal é a questão do preço dos ingressos. Não, mas eu acredito que compensa. Compensa? Se você sabe que a sua família, você vai levar a sua família num domingo para o estádio, se você sabe que você vai ter segurança, que você sabe que lá, quando você chegar lá, você não vai correr risco nenhum, que você vai estar bem, que você vai poder se divertir, acredito que valeria o preço, entendeu? Se você torce, levar as crianças para o estádio. Mas hoje em dia, que pai, que mãe que resolve que quer levar o filho para o estádio? Isso É muito difícil. Não tem porquê, a gente não Você tem garantia levaria o seu? nenhuma. Não, hoje em dia se você não. tivesse. Hoje em dia não. Qual que é a garantia que você tem que você vai voltar com segurança para casa, né? Então você quer evitar esse tipo de coisa, então é impossível hoje em dia você levar um filho para o estádio sem passar um pouco de medo. E aí, não tem a segurança porque hoje em dia, devida. e questão de preço também, hoje em dia tudo é caro já, entendeu? O preço do estádio, R$40, tá, mas você vai no cinema, é isso também. Então, assim, se tivesse a segurança, eu acho que compensaria o valor para quem gosta. Para quem gosta e para quem vê aquilo como um momento de diversão, de lazer, descontração da família, eu acredito que valeria o preço, sim. Agora, para quem não tem certeza que vai virar bagunça no fim da partida, né, independente do resultado, eu acho que não compensa, não, e prefere ficar em casa, assistir o jogo pela televisão, que vai ser muito mais seguro e mais econômico mesmo. Exato. Bom, vamos voltar aqui para a rodada do Campeonato Brasileiro, até porque nós temos jogos hoje à noite e amanhã. Lembrando que nós não teremos São Paulo Internacional, que foi antecipado para a última quarta-feira, porque o São Paulo joga hoje também mais pela Copa Sul-Americana, agora eu falo desse detalhe, mas nós temos jogos hoje. Temos Atlético Paranaense e Santos na Arena da Baixada, às 7h30 da noite. Botafogo e Figueirense, Goiás e Corinthians em Belém do Pará, no Mangueirão. Às 9h da noite temos no Heriberto Wilson, Criciúma e Bahia. E aí é um querendo matar o outro, porque estão os dois querendo fugir do rebaixamento. Vitória e Coritiba, outros que também lutam para não cair. Atlético Mineiro e Flamengo. Será que vai repetir aquele jogão da Copa do Brasil? Tomara, né? É o que se espera, né? Do futebol brasileiro, agradece. Não. Isso vai ser às 10 da noite. Temos Palmeiras e Sport inaugurando, enfim, o Allianz Parque, depois de 4 anos de reforma. Depois de muito desespero para inaugurar esse estádio. Depois de uma Copa, depois de um período de espera para uma Copa do Mundo para outra.
E amanhã nós teremos Fluminense e Chapecoense, óbvio, vou torcer para Chapecoense. Grêmio e Cruzeiro. E aí o Cruzeiro pode aproveitar. É isso aí. Pode aproveitar. E hoje tem São Paulo pela Sim. Copa Sul-Americana. Só lembrando que o jogo entre São Paulo e Internacional ficou empatado em 1-1 com gol irregular do Paulão, abrindo o placar para o Internacional, que gerou muita discussão e reclamação por parte do tricolor paulista. Eu não vou falar a classificação, até porque a gente já falou no último domingo, vou deixar Na última para segunda-feira. sexta-feira. Aliás, falou na segunda. No Amanhã no a gente já no domingo fala... não tem programa. Não, é só se você quiser vir fazer. Tô ficando doido já. Mas eu acho melhor não, sabe? Enfim, a gente tem que dar uns dias pro povo descansar da gente também. Né? E outra coisa, amanhã a gente mostra a classificação parcial com os jogos de hoje, né? Até porque temos 7 jogos hoje, né? Então dá para dar uma mexida bastante nessa tabela de classificação. E 2 amanhã. Como você falou, tem São Paulo e Atlético Nacional em Medellín, na Colômbia. E amanhã tem um joguinho fraco dessa Sul-Americana, Boca Juniors e River Plate, a primeira partida da semifinal. De qualquer forma é difícil. É difícil o quê? Quem que você quer enfrentar? No caso, vamos supor que o São Paulo passou. Você quer o Boca ou o River? Eu quero que ele enfrente o mais forte. O Boca ou o River? Não sei, dos dois, né? Eu acho que o Boca é maior, né? A gente costuma ver ele mais em finais, em competições como grande vitorioso nas competições, né? Acredito que o Boca deve se sobressair, mas tudo pode acontecer também, porque River Plate também não fica muito atrás do Boca, não. Ah, você é o contrário de você. Você vai... Eu vou de River. Eu vou de River Plate. Eu quero é que o... Nada. Geralmente a gente discorda. Você aposta no Vila quando eu aposto no Vasco. Se bem que ontem a gente tava concordando. Diferente. E aí vem assim... tem uma informação referente ao São Paulo. É porque a gente geralmente fala, né? Do Luiz Fabiano. Ele fez uma promessa. Qual que foi a promessa? Ele disse que vai se controlar. Se forem igual às suas promessas, né? Então tá furado. Em nova fase, Fabuloso estreia na Sul-Americana e promete se controlar. Eu quero ver se ele vai cumprir a promessa, porque se um irritar ele, vai ser facinho. Sei não, viu? Eu vai acho ser difícil fácil. Esse povo se controlar mesmo, viu? Vai ser fácil. Ainda mais porque é uma decisão. Vale vaga pra final. Não vai ser... não. Ele vai estar pilhado já. Pode ser. Vai estar pilhado e o povo vai pilhar ele dentro do jogo. Com certeza também, né? Até porque é o grande nome de São Paulo. Ele e o Rogério Ceni são os grandes nomes. Se bem que o Rogério Ceni tem mais Hoje cabeça. Hoje em dia tem mais, né? Eu acho que tem o Kaká também. Tem o Kaká que... E o Kaká, o Ganso, né? O Pato, o Allan Kardec. Mas eu falo mais porque Luiz Fabiano e Rogério Ceni são os grandes mitos, líderes, né? São os grandes líderes, embora o Kaká também seja. O Kaká. Bom, a gente falou do MMA agorinha, falou da questão ontem, né, do Chris Weidman responder a camiseta do Vitor Belfort, só que o Vitor Belfort ainda não respondeu a crítica do Weidman, não. O que o Vitor Belfort, na verdade, falou foi em relação ao MMA no Brasil. O brasileiro que vai enfrentar o Chris Weidman no dia 28 de fevereiro, pelo menos é o que está previsto, se não houver nenhum problema durante o percurso, é o que está previsto na briga aí pelo cinturão dos médios. O Brasil teve vários campeões. Hoje nós temos apenas o José Aldo, que manteve o título dos penas, e o Fabrício Verdun, que se tornou campeão interino dos pesados. O MMA nacional respira um pouco mais aliviado. O próximo que vai disputar o cinturão é o Vitor Belfort, um dos grandes nomes da história no Brasil, até porque foi um dos primeiros a surgir no esporte e foi chamado de fenômeno, até pela idade com a qual ele chegou no esporte. Ele não esconde a empolgação com a atual popularidade, mas também não deixa de admitir: o MMA poderia estar ainda melhor no país se fosse melhor estruturado. No começo da minha carreira não tinha nada. Para mim é um sonho sendo realizado, de estar numa coletiva de imprensa com os principais veículos do país acompanhando. A gente está ganhando espaço com a TV aberta, disse Vitor Belfort.
A gente precisa se estruturar mais como esporte. É uma luta que tenho feito desde que comecei. Cada vez mais temos que trazer o MMA não só como evento, mas como esporte. Criar bases e incentivar os lutadores amadores. Temos que fazer isso acontecer. Trazer mais patrocinadores, mais competições. O MMA é o segundo esporte no Brasil há anos, mas a gente está muito atrás do que poderia estar. Completa em um tom um pouco menos otimista. Foi o que disse o Vitor Belfort. Mas eu acredito que o MMA teve uma ascensão muito grande nos últimos anos, né? Sim. Eu acho que não dá pra reclamar nesse quesito, não. Eu só discordaria dele de dizer que o MMA é o segundo esporte hoje no Brasil. Nesse quesito. Até porque nós temos o voleibol. Tem o vôlei. O vôlei acho que... Nesse quesito eu discordaria dele. Se bem mas que é um hoje esporte que tem crescido. em dia eu acho que já dá pra falar que o MMA é o... Porque tem muito mais repercussão. Pensa pelo lado da repercussão. Tem muito mais repercussão uma luta. Claro que essas lutas são mais esporádicas, né? Sim. Mas tem muito mais repercussão uma luta do que uma final de vôlei. Não discordo. Entendeu? Não Então, discordo de assim, você. pela essa questão, eu acho que hoje em dia, assim, muito recentemente, dá pra falar que o MMA é o segundo esporte do Brasil. Pela questão de que tem muitos fãs, muita gente gosta de ver, muita gente acorda fica de madrugada, né? Geralmente as lutas são muito tardes nas Até madrugadas, porque né? nos Estados Unidos. Que são em outros locais e o fuso horário daqui do Brasil. Até quando é aqui no Brasil também, mas acontece tarde mesmo. Acontece meia-noite. Teve a luta do Vitor Belfort em Goiânia, no Goiânia Arena. É meia-noite a luta. Pois é, Meia-noite, então 1 da sempre manhã, se eu não tô começam enganado. meio tarde mesmo. Não Só é que cedo, o não. pessoal espera, entendeu? E às vezes o vôlei que acontece à tarde ninguém vê. Não tem tanta repercussão. Às vezes tem o interesse de saber se ganhou, se classificou, se ganhou o título ou não, mas não tem aquela motivação e aquela comoção como o MMA tem hoje em dia. Como o MMA. Acho que eu acredito de uns 2 anos pra cá, não mais que isso. Se for isso tudo, né? Eu concordo com você. Você colocou bem. Né? Você se colocou bem. Bom, já que a gente está falando de MMA, a gente sempre fala MMA, também tem mulher, não tem só homem não. Quem dá porrada mesmo de verdade no MMA é a Honda. A Honda que dá porrada na Até no vida filme. real e até nas telonas de cinema, né? Verdade. E olha só, pronta para enfrentar Kate Zingano, Ronda Rousey não vê a hora de encarar Betty Correia brasileira. Invicta no MMA e especialista em finalizar as adversárias no primeiro round, foi assim em 9 de suas 10 lutas, a americana Ronda Rousey tem dada para voltar ao octógono no UFC 184 em Los Angeles no dia 28 de fevereiro contra a compatriota Kate Zingano, que voltou recentemente ao MMA. Apesar de estar focada nessa próxima luta, a ex-medalhista olímpica de judô voltou a falar que sonha em enfrentar a paraibana de Campina Grande, Betty Correia. Adoraria lutar contra ela no Brasil. Ela está invicta em 9 lutas. Tem uma carreira impressionante e amo lutar no Brasil e adoro ter a chance de ser a primeira a vencer uma adversária. Respondeu a campeã do peso galo do UFC na última segunda-feira durante evento que reuniu 14 dos principais nomes da entidade em Las Vegas. Boa sorte, Ronda. Russell no Brasil Seria legal, seria uma boa, né? hein? Seria uma boa. E esse UFC 184 vai estar movimentado. Vai A estar Honda, disputado, né? A Honda entrando no octógono, o Vitor Belfort e o Weidman, se Deus permitir, não acontecer nada. Porque já mudaram tantas vezes, né? Acho que foram umas 5 vezes, se eu não estou enganado. Foram umas Era 5 pra mais ser vezes. agora em dezembro, né? Era para ser em dezembro. E nós ainda temos no UFC 183 a volta do Anderson Silva, que é em janeiro, se eu não estou enganado. O UFC tá movimentado também. Tá movimentadíssimo. E aí, por isso que eu falo. E a repercussão que dá antes mesmo das lutas. acontecerem, Antes né? mesmo das lutas. Eu acredito que hoje em dia dá pra falar assim. Se eu não estou enganado, na sexta-feira a gente pode. Na sexta ou na segunda a gente deve trazer um material sobre o surf, sobre o Gabriel Medina. Porque se eu não estou enganado, nesse final de semana, sábado e sexta, acontece a final do Mundial. Exatamente. Correto? Uhum. Bacana. Isso é bacana, né? Até porque não é inédito. só futebol. Não, e é inédito também, né? O Brasil nunca conseguiu medalha, nem título, nem nada no surf, né? E aí tem o detalhe.
Gabriel Medina é mais novo, 22 anos, se eu não estou enganado, é mais novo que nós. Mais novo que eu, né? Mais novo que você não, até porque você é mais nova do que ele. Que bom que você reconheceu. E é um jovem promissor e que já chamou a atenção de muita gente, principalmente de um... Se o Rogério Ceni é mito no futebol como goleiro, principalmente no São Paulo, tem um mito do surf que está muito preocupado com o Gabriel Medina. Se chama Sir Kelly Slater. Tem que preocupar mesmo, né? Se tá preocupando é porque ele tá bem, né? Então, O Gabriel brasileiros que Medina agradecem. precisa só de uma coisinha, só vencer. só vencer. Só vencer a etapa e conquista. Que isso? Bom, já que a gente está falando de mundial, outro mundial que também está ocorrendo e acontece na Coreia do Sul, na cidade de Jeju, é o mundial de boxe feminino. Amanhã a gente terá a luta entre a Adriana Araújo, que foi a primeira boxeadora brasileira a conquistar uma medalha olímpica nos Jogos de Londres em 2012. Outra brasileira que também disputa o mundial é Clélia Costa e está muito próximo de fazer história na competição. Ela está a uma vitória de conquistar uma medalha. Aliás, de poder conquistar uma medalha, porque ela se classificou para as quartas de finais do mundial e se vencer, avançando na próxima fase, que é a fase semifinal, ela já garante pelo menos a medalha de bronze. Vamos torcer então, né, para essas brasileiras que estão espalhadas pelo mundo aí, com esses esportes malucos aí, né? O boxe ainda é um pouquinho mais... O boxe já é mais conhecido, né? Já é mais conhecido que... E bem mais tranquilo, né? Só que não tem a mesma força que já teve. Hoje em dia tá Principalmente no masculino. No masculino, se eu não me engano, em Goiás é o Yorubá que disputa e eu não me lembro de um grande nome brasileiro, nacional. Não lembro. Depois do Popó, o boxe apagou. Ao que parece, o Yorubá deve ser um dos grandes nomes. Mas tem, agora que eu não lembro, que foi nas Olimpíadas. Eu não lembro o nome do rapaz agora. Tem boxe? Os irmãos. Nas Olimpíadas. Eu não lembro o nome agora. Eu lembro dos dois irmãos, Isso, eu não lembro do nome agora. São os dois grandes nomes do boxe masculino. Estão na luta. O pessoal está na luta e a gente vai estar na luta aqui torcendo, né, para o Brasil ir ainda mais longe. Até porque a gente fala de futebol, fala de esporte, mas nós não queremos falar apenas de futebol, porque o esporte envolve muito mais do que isso. Se você tem algum esporte que você quer divulgar, que você sente falta de que não é falado aqui e de que não é falado em outros programas de esporte, passe para a gente, 83-22-6262, que a gente vai estar buscando dar o destaque a esses esportes. Clara, vamos fazer como que eu posso dizer, aquela tabelinha em relação aos jogos de hoje. Vamos começar pela Sul-Americana. São Paulo vence? Vence. Não vence não. Vence não? Joguei em Medellín, na Colômbia. Tô pensando aqui. Acho que não. Empate? Acho que fica empatada a partida. Boca Juniors e River. É o grande jogo. Vou passar no Boca. Eu vou ser do contra, vou de River. Vamos embora pro Campeonato Brasileiro da Série A. Eu vou começar pelo jogão, que interessa, mas que é amanhã. Aliás, não vou falar do jogo de amanhã. Amanhã a gente fala. Não vou falar do jogo de amanhã, não. Atlético Paranaense e Santos. Já sei sua resposta nesse. Precisa responder? Santos. Eu, como uma santista, fiel, nata. Agora esse aqui é difícil. Botafogo e Figueirense. Figueirense. Difícil? Fácil, ué. É fácil? Não, é porque o Figueirense é o 13º com 40 pontos, corre risco também, com 9 pontos em disputa ainda. É só por isso que é a dificuldade. Mas eu vou de um Figueirense também. Eu vou de Figueirense também. Quase que saiu errado o nome, né? Tá, vamos, pra frente. Goiás e Corinthians. Goiás. Empate. Goiás. Eu vou de empate. Goiás. Criciúma e Bahia. Quem vai matar quem? O Bahia mata o Criciúma ou o Criciúma mata o Bahia? Bahia. Outro mata-mata. Vitória e Coritiba, no Barradão, em Salvador. Coritiba. Empate. A expectativa para a reprise daquele grande jogo entre Atlético Mineiro e Flamengo. Atlético Mineiro. Não, Flamengo. Empate. Eu acho que vai dar Flamengo. Acho que a questão do Atlético Mineiro é mais um mata-mata, né? Mas não sei também. Tudo pode acontecer no jogo. Eu vou de empate, porque o Flamengo não cai e o Atlético vai para cima para tentar ficar pelo menos entre os 4, se ele não conseguir a vaga na Libertadores direta. Palmeiras e Sport na Arena
Na Arena, não tá colocado Arena Palmeiras, mas é Allianz Parque, no Allianz Parque. Allianz Parque. Hein, voltei. Atlético Mineiro. Voltou, vai no Atlético Mineiro? Vou. Vai de Atlético Mineiro. Vou de Atlético Mineiro. Eu vou continuar indo de empate. Tá. Palmeiras e Sport, Allianz Sport. Arena. Sport? Esporte. Vai ser igual o Corinthians. Por mais que ele falou que tem toda a diferença do mundo da Arena do Corinthians, vai começar perdendo. Vai começar perdendo. Igual o Corinthians igual começou o Corinthians perdendo. perdeu pro Figueirense na inauguração do Itaquerão. Se bem que o Corinthians perdeu na inauguração e tá em que posição agora? Ele perdeu na inauguração do Itaquerão e é o quinto colocado com 60 Não pontos. interessa. Vai perder pro Sport. Vai perder? Vai. Palmeiras vence. Mas vai ser um placar magrelo. Não, Vai. Por que você vai torcer pro Palmeiras? Não vou torcer pro Palmeiras. Eu tô dizendo que o Palmeiras vai vencer o jogo. Sport. Até porque os dois estão bem próximos, né? A diferença do Sport para o Palmeiras não é muita coisa, não. São 5 pontos. Sim. 5 pontos. Questão de 2 jogos, dá pra tirar. Eu ainda vou de Palmeiras. Eu vou de Sport. É só pra ser do contra mesmo. Bom, depois de falar de tudo isso que aconteceu no futebol, Campeonato Brasileiro da Série A, Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro da Série B, que aconteceu ontem, amistosos internacionais, UFC. Ufa. UFC. A gente fala, deu uma passeada boa em todos os esportes Boxe. hoje, né? Boxe, o surf entrou também. Surf também. Foi bem. O programa foi bem. Bom, depois de falar de tudo isso, nós vamos descansar para voltar amanhã. Você vai descansar? Eu não você vou também. descansar não, hein? Não, mas eu vou descansar, mas é mais tarde. Mas não. Não, nós vamos descansar do programa. Você não vai descansar do programa, não? Tá. Não é? Tá, o Hélio é meio maluco, então a gente nem liga. Isso é verdade. Isso é verdade, não nego. A gente nem liga. Bom, então deixa eu só reiterar aqui os abraços. O Hugo Silva, o Ikni Tavares, pessoal lá, o Victor Roriz, o Nivaldo Carvalho, lá da 730, que de vez em quando está nos acompanhando também, o André Isaac, quem mais? A Priscila Alves. Não força não, porque tá E um monte fedendo de já. gente. E um monte de gente. É porque eu não lembro todo mundo. força O povo fala pra não, me mandar porque- abraço, eu não lembro. É. Uma porrada de gente, né? Um abraço para vocês que nos acompanharam. Um abraço para você, Clara. Muito obrigado. Bom trabalho para você, que você segue Obrigada. para TV Pois- mais tarde. Tchau, Hélio. Tchau a todos que nos acompanharam e até amanhã. Obrigado a você que nos acompanhou. Até amanhã.